Não é isso? Manda bala. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui, hoje nós vamos estudar, vamos conversar um pouquinho, né, Michel? Vamos. Do capítulo 8, 8. não é isso? A excelência da sabedoria. Engraçado que ontem falou da mulher adúltera, né? Que ficava espreitando e tal. Hoje começa falando da sabedoria, né? Hoje quem está aí aparecendo nos altos e tal é a sabedoria. E eu fiquei pensando, né? Os primeiros 7 capítulos, foi quase uma semana, falando muito sobre alertas, né? Tipo assim, falando sobre a sabedoria, o que é sabedoria, dando muito direcionamento, listas, explicando a gente o que é sabedoria. Mas hoje, o que mais me incomodou aqui, nessa leitura, que se você ler também é bem longo, né? 36 versículos, né? Sim. E aí eu lendo, é como se fosse uma pessoa lendo para mim, me falando comigo ali. Essa foi a primeira coisa que mais me chamou a atenção. Sim. E a outra é o primeiro versículo ali. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. E que para mim isso significa, né, que a sabedoria está em tudo quanto é lugar. Ela está aqui, ó. Está em todos os momentos na nossa vida. A gente está presente aqui. Só que você tem que priorizar buscar ela, né? Você tem que ter ela como algo que você queira absorver esse conhecimento. Então, para mim foi, assim, só para dar esse pontapé inicial aí. Em todos os lugares, né? A Bíblia diz assim, Michel, que havendo Deus falado de muitas maneiras e de muitas formas, nos últimos tempos ele falou através do seu Filho, Jesus Cristo, que é quando Jesus veio em carne e osso, né? Porque ele já havia falado de várias maneiras. Então é o que você falou aí, né? Nas alturas, junto às encruzilhadas, se coloca junto à porta, na entrada da cidade, gritando e tal, e clamando em alta voz. Isso nos dá a entender, e a gente vai entrar nisso aí, que a sabedoria é uma pessoa. E eu senti isso, senti isso na conversa aqui, nessa leitura, né? Sim. E eu achei interessante que em vários versos cita, né, o início de tudo, né, Gênesis, etc. E achei bem bacana que tipo, a gente está aqui em Provérbios, Salomão, em outra era, né, tipo, e ele está citando o início. E parece que é o Senhor falando através dele, não sei. Justamente. Aí, a gente pode voltar depois no versículo e tal, mas eu queria... você falou que está em todo lugar, e isso é verdade, né? Está ali ele fala no versículo 11, Michel, no 10, né? Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor sabedoria do que joias, de tudo o que deseja. Aí ela fala do rubi, não é isso? Então, isso é interessante. Aí quando você chega no versículo 12, diz assim, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Né? Quem? Você pode ver, não sei se a sua Bíblia está em negrito? Não está. Aí? Não está. Na minha... a sabedoria, moro com prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Então. É o meu... Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Pois é, isso aí está em letra maiúscula e em negrito na minha Bíblia. Caramba, sério? Por quê? Porque essa característica aí é a característica da divindade. Equivale, eu sou a sabedoria, com o grande eu sou, que Deus fala lá no Antigo Testamento. Eu sou. E é o que você descreveu. Você falou, quando começou a ler, e a gente vai falar sobre isso, né? Eu estava ali, eu estava lá no começo e tal, aquela coisa toda. Então você vai presenciar, né, que as características, a partir do verso 12, que é o negrito, eu sou, quando Moisés fala assim, Senhor, o Senhor está mandando eu liberar o povo lá no Egito e tal, mas quem que eu vou dizer que enviou? Aí Deus fala assim, o eu sou, né? Eu sou o que sou. Então, o grande eu sou, por isso que está aqui. Então, a partir daí você já identifica como uma pessoa. E só para deixar claro, eu e o Daniel, a gente não combina nada aqui, tá? Tipo, é tudo, ele faz a leitura dele, eu faço a minha leitura, a gente ora antes de começar aqui, pede pelo Espírito Santo para nos guiar. E é interessante que eu anotei isso de manhã, que eu estudei hoje de manhã, né? Eu anotei o verso 10, o versículo 10, tá? Como importante aqui, né?
que, tipo assim, é sobre, que na minha opinião não era só sobre ele estar em tudo quanto é lugar, é sobre recusar atalhos antiéticos, né? Sobre escolhas que, pensando na saúde, né? Tipo, escolhas que não foquem no curto prazo, mas que foquem no longo prazo. E entender que o dinheiro, ele resolve os problemas. Cara, a gente não vai falar que a gente não gosta de dinheiro, a gente não quer nunca tratar o dinheiro como algo ruim. Isso. Não é sobre isso. Mas o dinheiro, ele resolve problemas pontuais, enquanto a sabedoria, ele resolve problemas estruturais, estratégicos, né? Ele traz pra gente a sabedoria nos ajuda com o discernimento de que a gente vai ter algo prolongado, né? Tipo, resultados melhores, mais sustentáveis, né? Uhum. E aí, quando você começa a perceber, então, Michel, né, que o grande eu sou é o Senhor, né? Aí você vai ver algumas atribuições e no versículo 22, né? Uhum. Diz assim, olha, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, né? Fui estabelecido desde o princípio, antes do começo, antes de haver abismo, eu nasci, antes de haver fonte, antes dos montes. Aí ele vem descendo aqui até o 29, antes que o mar fosse fixado, das aptidões, ali estava eu, né? Quando ele preparava os céus, eu estava. Então você percebe, na verdade, voltando lá no 12, né? Puxando para cá, quando fala do eu grande, eu sou, você percebe a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na criação. Então esse contexto da sabedoria, você volta lá em Provérbios 1, 2, 3, todos que a gente já falou, o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Então quer dizer, engloba tudo. Então a gente precisa de Deus na nossa vida, né? Da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, isso desde a fundação do mundo, que está intrínseco aí. Sim. E assim, realmente aí essa é a percepção que você pega quando você está lendo, né? Eu estava lendo, eu fiquei assim, ó, é Salomão que está escrevendo isso ou foi Deus que escreveu isso? Dá pra gente ter essa... É Deus através de Salomão, claro, eu entendo. Mas é muito bacana, é muito poderoso, né? E ter essa percepção. Queria voltar no versículo 1, né, onde eu citei a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, para citar exemplos práticos do que isso para mim também exemplifica, né? Porque eu vejo isso sendo, novamente, a gente pensando em que a gente tem que escutar o conselho antes de fazer alguma coisa, escutar um mentor antes de tomar uma decisão, e assim, escutar o cônjuge, né? Tipo, em relação ao que a gente está fazendo na vida. Sim. Analisar os princípios, né, antes de a gente tomar decisões, né? Acho que isso para mim, assim, o que eu anotei aqui foi que Deus não esconde a verdade, né? Ela está em todos os lugares. Sim. Ela se manifesta através dos princípios, através da consciência, através da nossa experiência, na prática, né? Na palavra de Deus, né? E a gente ignora. Esse que é o grande problema. É interessante. Porque a gente não prioriza. Não prioriza. É interessante você estar falando. Lá em João, tá? 1 de 1 a 3, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando a sabedoria descreve que ela estava lá na criação, e no verso 12, de novo, eu a sabedoria por grande eu sou, você percebe a mão de Deus lá criando. E eu queria aproveitar isso que você falou sobre a questão da sabedoria, né, nos negócios e etc. A gente tem o exemplo, cara, de o ladrão na cruz. Né? Porque não, para você ser sábio, você precisa disso ou daquilo, né? A Bíblia diz que havia 2 ladrões na cruz com Jesus, uma à direita e uma à esquerda, bem rápido porque o pessoal conhece a história, né? Um diz assim, se o Senhor é filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também, né? O outro vira, rapaz, você não sabe que nós erramos, que nós roubamos, estamos aqui, mas ele não, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você vê o exemplo de alguém que está caminhando para a morte, literalmente estava ali crucificado, indo para a morte, né? E mesmo assim buscando mais laço e tudo. E o outro, né, também na mesma posição, em condições iguais, um escolhe a morte e o outro escolhe a vida. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A vida sempre eterna. Espaço, sempre, isso mesmo, a vida eterna.
sempre há espaço para você usufruir da sabedoria que é uma pessoa aceitar na sua vida. Muito bom. E beleza, continuando aqui, porque é algo que me incomodou muito, assim, quando eu digo incomodar, é que chamou minha atenção. Sim. Né? Foi esse verso aí, o 10, Tá. né? O 10 e 11, né? Fala, pois prefira a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa que o rubis. Sim. E aí, uma nova referência no versículo 19. Certo. Ele repete, meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Não sei, assim está assim na sua Bíblia também? A minha versão é diferente. O que está no seu 19? Porque o fato de estar repetindo ouro, eu falei, pô, ele está querendo reforçar alguma coisa aqui. Lá diz o ouro também, melhor é o fruto do que o ouro refinado e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ou seja, novamente, ele usou em duas situações aqui, falando assim, pessoal, dinheiro é importante, mas não é o mais importante. A sabedoria vai ser sempre mais importante. Sempre. E a sabedoria aqui destacado, volto a dizer de novo, como uma pessoa. Sim, e aí, se você for falar dessa forma, pensar aqui, tipo assim, o caráter é mais importante que o ganho. Aí você foi no cerne da questão. Aí eu queria dizer, Michel, que lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 1, no versículo 30, só corroborando, dizendo aqui o que a gente está afirmando, diz assim, olha, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Ele é a justiça e a sabedoria, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então, o próprio Jesus é a sabedoria. Tudo que a gente tem de entendimento, de discernimento, de coisa boa intelectualmente falando, e principalmente de caráter, que é o que você colocou, nós precisamos depender totalmente dele. Perfeito. Onde tu vais aí agora? É que eu não tenho muita coisa, né? Vai. Tô tentando ser Isso aí. limitado aqui. Aham. Tá, eu vou no 14, né? Onde eu falo aqui. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Para mim, ele quer dizer que sabedoria gera ordem, gera estabilidade, gera autoridade legítima, né? Tipo, você está falando de reis, nobres, pessoas governantes, etc. Então, por aqui, novamente, ter o caráter vai te guiar a essa liderança, né? Eu penso dessa forma. Sim, é isso aí mesmo. Quando você vê lá em Daniel, porque a gente tem que estudar sempre colocando, você coloca essa forma aí, né? E aí, quando você vem aqui em Daniel 2 diz assim, olha, é ele que estabelece reis e reinos, entendeu? Ninguém está sem estabelecimento, sem consentimento do Senhor, para que haja realmente essa ordem aí, né? Deus está eu diria assim, resumindo, Deus está no controle de tudo quanto a essa questão do estabelecimento. Sim, e aí eu expliquei, assim, eu anotei aqui como que isso é aplicável na família, como que isso é aplicado nos negócios. Através de governança clara, no caso do negócio, né? Governança clara, regras, consistência. Aí quando a gente fala de família, limites que você firme, né? Quando você faz isso, quando você declara limite para os seus filhos, você já fez isso, eu já fiz isso com o meu, entendeu? Quando você demonstra o amor de forma clara também, assim, cuidando com cuidado e tendo outras coisas, tipo, quando a gente toma decisões que são justas e coerentes, né? Tipo assim, as pessoas percebem isso e tem gera mais tranquilidade, gera mais ordem, gera mais estabilidade, não era tranquilidade, estabilidade no regime do relacionamento, no regime da empresa, de tudo. É interessante isso. E aí a gente volta de novo no 13, né, o que você falou, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal.
A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, quer dizer, existe um indivíduo na Bíblia que chama Jó, né? E a Bíblia descreve o Jó exatamente assim, fala assim, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então a gente precisa desviar do mal, porque a sabedoria consiste nisso. Você vê que vai dar errado, mas tem gente que quer passar perto, né? Não, acha que é melhor. É aquilo, é um pouco da arrogância, um pouco da soberba. Né? Cara, e você estava falando aí, e eu terminei aqui o meu raciocínio falando, mas eu lembrei de um exemplo bem prático sobre essa questão de ordem, estabilidade, de desenvolver uma autoridade legítima. E isso é bem próximo de mim. Né? Meu pai, ele mora aqui perto, hoje eu sou tutor dele, né? Tenho a tutela, e aí eu organizo a vida dele, né? Através, graças a Deus, das cuidadoras. A gente tem as técnicas que estão lá presentes através do plano de saúde, temos as cuidadoras, e eu posso dizer que hoje, já há 4 anos que meu pai está nesse regime, onde ele precisa de cuidados extras, precisa de alguém presente 24 horas lá, dizer que nem sempre foi fácil. Nem sempre foi... fácil nunca é, mas nem sempre foi simples do jeito que está. Hoje a gente está muito alinhado, né, em relação a tudo que precisa ser feito pelo papai, a ordem de como organizar o dia a dia, de como a relação entre a cuidadora e a técnica e as outras pessoas, os outros médicos que dão apoio para ele. Mas por que isso? Porque eu fui rígido, não rígido de ser uma pessoa grossa ou isso, aquilo, mas que eu fui claro com as regras que eu queria. Óbvio, tive muita empatia, tentei entender, mas ao mesmo tempo eu tive uma autoridade legítima de falar, olha, isso aqui, se a gente continuar fazendo dessa maneira, não vai dar certo, tem que ser dessa maneira. Entendi. E elas perceberam o quanto as minhas decisões eram justas, eram coerentes, eram consistentes com aquilo, eu não ficava mudando toda hora. Então hoje, elas mesmas cuidam da própria agenda delas, quando tem alguma regra, assim, uma divergência, alguma coisa, a gente conversa, a gente se resolve tudo com muita praticidade, mas isso tudo foi construído, né, baseado, na minha opinião, da aplicação, né, da sabedoria, da experiência minha de gestão de empresa, com outros negócios, porque não adianta você só ficar filosofando, né? Sim, a prática que torna a sabedoria mais valiosa, né? Então, e aí eu falo assim, a sabedoria é a base prática para tomar decisões que constroem uma vida inteira, entendeu? E interessante, Michel, quando você coloca essa questão, né, de você ser o curador do seu pai, né, e até a palavra, né, cura a dor, né, você precisa realmente se preocupar além, porque quando nós nos preocupamos com nós mesmos, na verdade, o que acontece? Você já sabe o que você quer. Agora, quando você vai atender a necessidade do teu pai como curador, para você ver e até você chegar nesse ponto de estar tudo organizado, né, é um trabalho. E às vezes as pessoas não querem aceitar a sabedoria porque dá trabalho. Né, você se organizar, você fazer... Já ouvi muito isso na época que... Quando eu estava começando a minha carreira, com 20, 21 anos de idade, que muita gente... melhor não saber não, porque aí eu não tenho o que fazer. É sério. Aí não é? É brincadeira. A pessoa né? evita o conhecimento para se eu tiver que aprender isso, vai acabar que eu vou ser a pessoa responsável por isso, eu não quero isso não. Desconhece a própria lei, né? Porque exato. A própria e lei aí eu já era a pessoa contrária. Não, eu queria aprender tudo, eu queria estar disponível para continuar crescendo. E aí, indo no versículo 34, o encerramento, para mim foi muito bom, muito gostoso de ler, né? Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta. Não, a minha porta, né? Tipo assim, não é vigiando a porta, é vigiando a minha porta, né? Esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida. Até fiquei emocionado. E recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, assim mesmo se agride. Você mesmo acabou de falar agora. Tipo assim, não quer a sabedoria, não. Porque, assim, aquele que de mim se afasta, de quem? Do Senhor, como você falou, de temer a Deus, porque é o princípio inicial e mais importante, da sabedoria, todos que me odeiam amam a morte. Exatamente. Então, por isso que você vê, Jesus fala assim,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você pega, resumindo novamente, né, assim, sem querer ser redundante, quando você pega o capítulo 8, você identifica aqui a Trindade, você identifica a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus. Porque só Ele é que pode dizer isso aí, né? Porque quem me acha, acha a vida. O que Jesus falou? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, para mim também... Foi excelente esse. Não, assim, obrigado de novo. Vou deixar uma perguntinha. O que tem falado mais alto nas suas decisões hoje? Essa é uma pergunta que talvez você precisa, depois de ler aqui, refletir sobre, né? Como que você está tomando suas decisões? O que fala mais alto? É o dinheiro? É a família? É a justiça? Né? O que é que está direcionando você e, novamente, sendo... O que está do teu lado aí? O que está no teu interno na hora de tomar a decisão? E quero agradecer ao Maurício que comentou no vídeo de ontem. É verdade. Muito obrigado e deixou uma contribuição lá no comentário. Agradecer a Fabíola também, que também comentou, gostou muito do vídeo de ontem. O vídeo de ontem teve bastante visualização. A gente está numa crescente aí e provavelmente é porque vocês têm compartilhado mais no WhatsApp, deixado o like. É muito legal isso e, novamente, entrem lá. Deixem os seus comentários, que a gente está feliz de estar produzindo esse projeto. Amanhã é a nossa sexta-feira, né? E depois sábado a gente vai viajar. A gente está aqui já... Como que a gente vai fazer isso durante a viagem? Mas acredito, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Amanhã é dia de comida, é o banquete da sabedoria. Amanhã é dia, exatamente. Obrigado. Gente, um abraço também para todo mundo. Fiquem com Deus.